Olá, sou a professora Kerley. Este é mais um vídeo do curso de nivelamento do Instituto Federal do Tocantins, da disciplina de artes, e vamos ver o conteúdo sobre teatro. Então, o teatro, ele é a arte que acontece quando atores e atrizes realizam uma ação na presença de espectadores. Então, precisa de ter o espectador para poder acontecer o teatro. Os espectadores podem ou não interagir com os atores, né? Então, com essas ações, os artistas podem representar a história, interpretar personagens, estabelecer jogos cênicos, entre outras possibilidades. No teatro, a expressão corporal dos artistas é muito importante para a criação das apresentações. Então, a característica do teatro: a expressão por meio de movimentos, gestos e ações, o uso dos elementos de cenografia e figurino, a criação de espetáculos nos quais os artistas apresentam seu trabalho diante de um grupo de espectadores que assistem à apresentação ou interagem com a cena. Então, o espaço teatral, desde os primeiros espaços mais antigos, né, como os espaços do teatro grego, a realização de espetáculos teatrais está diretamente ligada aos espaços onde eles acontecem. Então, o espaço teatral, por exemplo, na Grécia, ele acontecia numa área ampla, na qual se realizavam apresentações que envolviam teatro, dança e música e que eram acompanhados por um grande número de pessoas. Então, o teatro, por exemplo, do Epidauro, que ele era realizado para cerca de 12.000 espectadores e ficavam dispostos, né, em fileira, sentados na arquibancada. Então, eles tinham desenvolvido aí meios com que o som que os atores estavam produzindo no palco chegasse até o final, até na última fileira, até na última degrau da arquibancada, onde essas 12.000 pessoas pudessem ouvir, já que era um período que não tinha caixa de som, não tinha energia, muito menos microfone. Então, eles colocavam nesse espaço aqui, que vocês podem ver, potes de cobre estrategicamente localizados aqui por todo esse espaço para ecoar o som que era produzido aqui, né, no palco. Então, os gregos desenvolveram essas ferramentas para resolver esse problema da acústica. Então, nós temos alguns elementos do teatro. Um é a atuação, que é a função, né, que os atores e as atrizes desempenham na composição e execução dos personagens de uma peça. Temos também a cenografia, que ela constrói e elabora os cenários que vão compor o espaço e a ambientação da peça, como vocês podem ver aqui, né? A cenografia, ela constrói tudo o que vai ser preciso para uma peça teatral. E o figurino também, que é utilizado para aquela peça específica, né? Para caracterizar os personagens. A maquiagem também é utilizada para ajudar a caracterizar os personagens. Temos também a iluminação, de acordo com a mensagem que quer passar, né? Se é uma peça dramática, de comédia, de terror, a iluminação ajuda a dar essa sensação aí de acordo com a peça teatral. E a encenação, que é a organização de todos os elementos artísticos do espetáculo em um todo a ser assistido pelos espectadores. Pode ser concebida coletivamente pelos artistas envolvidos ou ser feita por um encenador ou uma encenadora que coordena o trabalho e os demais profissionais. Então, nós temos os gêneros teatrais, que é a tragédia e a comédia, que são dois gêneros fundamentais que surgiram na Grécia Antiga. Então, eles não tinham, na Grécia Antiga não tinha essa ideia de encenação, fazer de conta. Eles usavam a máscara, né, para poder reproduzir o sentimento que eles precisavam de acordo com aquele personagem e a história que estava sendo encenada.
Então, as máscaras também fizeram um papel importante até conseguir conceber essa ideia de faz de conta que existe na encenação teatral, né? Então, nesses dois estilos, nós temos a tragédia, que tem o foco em conflitos entre heróis, deuses, finais infelizes, e ela também tem essa função de intenção de trazer uma catarse, que é um momento de reflexão que o espectador passa ao assistir uma cena específica, né? Então, ao construir uma peça teatral, o autor pode pensar nessa catarse que ele vai promover no espectador. E essa catarse vai trazer uma reflexão sobre o seu destino, sobre o seu futuro, que vai mudar a vida de quem está assistindo. Então, o teatro também tem essa capacidade de fazer isso, né? E a comédia, ela utiliza o humor, a sátira e personagens comuns para criticar costumes, para criticar o cotidiano, a sociedade, de forma leve, com finais felizes e divertidos, diferente da tragédia, né? Então, a comédia ela é muito utilizada para falar sobre os problemas sociais, política, religião, né? De forma mais amena, não tão ríspida como na tragédia. E as máscaras gregas, né? Como vocês podem ver, nós temos aqui máscaras que representam diversos sentimentos. Então, os gregos eles não sabiam imitar o sentimento de alegre, ou fazer de conta que estava triste, ou rancoroso, né? Ou com medo. Então, eles construíam essas máscaras para trazer esse sentimento para o rosto. Depois que foi treinado essa ideia de que a pessoa pode fazer de conta que está alegre, que está triste. E mais aqui algumas máscaras para vocês verem como que os gregos construíam a expressão também, né? Além do figurino, do cenário, eles construíam as máscaras para trazer a expressão e o sentimento daquele rosto, daquele personagem. Com isso, finalizem esse vídeo realizando a atividade que está disposta aí para vocês. Até o próximo vídeo.